câncer é silencioso na fase inicial. Quando detectado precocemente, tem quase 100% de chances de cura. Esta é a frase do médico oncologista, o Dr. Alexandre Chiari. Olá, muito bom dia a você. Estamos começando mais uma semana, uma ótima semana para você. Esse início de semana vai ser maravilhoso para você, é o que nós desejamos. E hoje no programa Assunto do Dia, estaremos falando sobre um assunto muito importante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você pela sua audiência, você de todo o Brasil que nos acompanha via satélite pela parabólica e, é claro, através do nosso site, o www.rbctv.com.br. Este é o site que transmite a nossa programação da Rede Brasil e temos também o nosso portal da Rede Brasil, que é o rbc1.com.br. Você pode conferir lá notícias e informações diversas. Hoje no programa Assunto do Dia estaremos falando sobre o Dia Internacional da Luta contra o Câncer. Isso mesmo, é hoje, dia 8 de abril. Você sabia que o câncer é uma das principais causas de morte da população brasileira? Isso mesmo. Essa estimativa é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que projeta para até este ano o surgimento de 520 mil novos casos de câncer. E este número faz parte da publicação estimativa 2012, a incidência de câncer no Brasil, que é realizada a cada 2 anos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 27 milhões de novos casos de câncer são esperados no mundo para o ano de 2030. 17 milhões de mortes ocorrerão como consequência, segundo o estudo, desta doença. E 75 milhões de pessoas vivas vão estar convivendo com o câncer. Considerado uma doença dos países desenvolvidos, hoje o câncer afeta principalmente as populações dos países em desenvolvimento. Durante o programa de hoje, vamos conversar sobre essa realidade, mas antes, vamos acompanhar primeiro uma matéria com o repórter Emerson Pereira. Dona Maria Eugênia, Mário Antônio, a esposa dele, Maria Betânia, e José Barbosa, 4 pessoas que encontraram semelhanças entre si. E hoje estão firmes numa luta contra um inimigo que às vezes se apresenta deixando grandes sequelas ou mesmo age de forma silenciosa e invisível. O câncer é ainda uma doença que desperta o medo em milhares de pessoas em todo o mundo. O motivo tem uma explicação. O câncer é responsável por cerca de 13% de todas as causas de óbitos no mundo. No Brasil, os tratamentos têm se modernizado, mas por aqui muitas pessoas morrem todos os anos vítimas da doença. A Organização Mundial da Saúde estimou que no ano de 2030 podem se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, com 17 milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivas anualmente com câncer. O câncer da mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Nas regiões Sudeste e Nordeste, o câncer da próstata é o que mais atinge os homens. Em 2008, a aposentada Maria Eugênia recebeu o diagnóstico de câncer na mama direita. Para quem nunca tinha convivido tão próximo à doença, a notícia foi assustadora. É uma surpresa, porque o câncer não dói, ele é incolor, é indolor, e quando a gente recebe o diagnóstico, é um susto. É um susto, mas a gente não pode ficar apenas no susto, a gente tem que ir à luta. Então, tem que correr contra o tempo, e foi isso que eu fiz. Após passar por várias cirurgias e muitas quimioterapias, a aposentada vem comemorando os avanços na luta contra o câncer. Como forma de agradecimento à vida, hoje ela trabalha como voluntária no mesmo hospital onde fez a primeira cirurgia. Eu recebi uma bênção tão grande, né, de estar aqui conversando com vocês e voltando à vida normal, trabalhando e tudo. Então, eu tinha a obrigação moral, era meu dever de ajudar as pessoas que passam por esse processo. E é no Hospital do Câncer de Pernambuco que a história de Maria Eugênia se confunde com a de muitas pessoas. Com o diagnóstico de câncer de boca, seu José Barbosa ouve atentamente as palavras de incentivo de quem sentiu na pele as sequelas do câncer e do preconceito social. Apagão bonitão, teve câncer, agora tem que se tratar e tem que enfrentar. No outro canto do quarto, um casal, junto há 11 anos, ele sentindo os sintomas na virilha. Ela, ao lado, dando exemplo de companheirismo. Prova de que o câncer não foi capaz de afastar nem o amor da esposa, nem a fé do servente, que precisou viajar 130 quilômetros em busca do tratamento. Dá muita força a ele, né? Que se alegre, né? Que a gente não pode ficar triste, tem que levantar a cabeça.
E aí, nessas horas, a família, os amigos não podem ter preconceito, né? Tem que ajudar mesmo. Tem que ajudar, tudo, não tem preconceito de jeito nenhum. Que eu mesmo não tenho, de onde ele estiver, eu estou junto com ele. Primeiramente, confiar em Deus, segundo o médico, no medicamento, com certeza, Deus vai me dar a minha saúde, eu vou para cá cuidar da minha família, que é o mais importante, é cuidar da nossa família. Muito bem, conferimos essa matéria que introduziu aqui o nosso programa e com o aumento realmente da expectativa de vida da população brasileira, aumentou também a ocorrência de alguns tipos de câncer, isso mesmo. A previsão é que entre os homens o câncer de próstata continue sendo o mais comum, seguido pelo câncer de pulmão, do colo e reto, além de estômago, cavidade oral, laringe e bexiga. Entre as mulheres, o de tireoide aparece pela primeira vez em 5º lugar, antes do câncer de pele, também da mama, colo do útero, colo e reto. E em seguida vem os tumores de pulmão, estômago e ovário. E para falar a respeito desse assunto, hoje contamos com a presença em nossos estúdios da doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista e está aqui conosco. Além dela, também contamos com a presença do Dr. Frederico Tavares, ele que é diretor técnico do Hospital de Câncer de Pernambuco. E você é o nosso convidado especial a participar aqui do programa, que é muito fácil. Inclusive, eu quero contar com a sua interação, deixando sua mensagem para este dia, que comemora-se o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Deixe sua mensagem nas nossas redes sociais. Vamos ler aqui as suas participações durante todo o programa, nesses 3 blocos, e você pode mandar sua mensagem para o nosso Twitter, pelo endereço @AssuntoDoDiaTV e também através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Como também você pode participar, deixar sua dúvida, sua pergunta, sua interação conosco pelo telefone 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Fica aqui aguardando a sua participação no programa de hoje. Queríamos agradecer primeiramente aos nossos convidados, é um prazer realmente tê-los aqui e falar um assunto muito importante como esse, um assunto que a gente trouxe inclusive alguns dados, algumas informações preocupantes com relação à saúde, com relação ao câncer, pelo menos aqui no Brasil, é que a gente vai poder falar mais. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Frederico Tavares e já perguntar ao senhor o que seria o câncer, para as pessoas entenderem melhor. Talvez as pessoas saibam um pouco sobre o câncer, sabe que é uma doença muito complexa, muito difícil, inclusive, de ser trabalhada e chegar à cura, mas eu queria que o senhor pudesse explicar melhor para as pessoas. Bem, em primeiro lugar, quero dar bom dia a Cristiana, a você, Felipe, e a todos os espectadores, tanto os televisivos como os que estão nos vendo através da internet. Bem, o câncer nada mais é do que uma célula do próprio organismo do ser humano que, ao longo da vida, seja através de interações com o meio ambiente ou de agressões que o organismo sofra por diversas naturezas, assim, o mais difundido é o tabagismo, mas existem outras condições também, e que aquelas células elas vão se modificar, elas vão se transformar, vão deixar de ser as células que eram originais daquele ser humano, para se tornar num grupo que vai ter como se fosse um crescimento autônomo e que vai colocar a vida daquela pessoa, daquele ser humano, em risco. O câncer ele tem vários estágios, como todas as enfermidades crônicas. E quando ele é submetido a uma detecção precoce, o resultado, obviamente, é muito superior quando ele é descoberto numa fase que já está comprometendo todo o organismo daquele ser. Agora, eu queria também saber da doutora Cristiana, justamente sobre se existe a hereditariedade do câncer, de alguns tipos de câncer ou não. Bom dia a todas, a Frederico, Felipe e a todos que assistem à Rede Brasil. Olha, existe sim um componente hereditário. As pessoas até acreditam que todo tipo de câncer é hereditário, que se você tem câncer, então já ficam pensando, nossa, eu tenho um primo, eu tenho um tio, e aí já justificam, não, mas meu tio teve um câncer de pele, mas minha mãe teve um câncer de colo de útero, mas nem todo câncer é hereditário.
E quando a gente fala em hereditariedade, a gente fala num percentual de 10 a 15%. Então, basicamente, 85% dos tumores, eles não são hereditários. E há tumores, como por exemplo, o tumor de pele, que está diretamente relacionado ao sol. O tumor de colo de útero está diretamente relacionado ao HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. E aí, por isso que alguns tipos de câncer não são hereditários e, de uma forma geral, 85% dos tumores não são hereditários. Tá aí a resposta da doutora Cristiana Tavares. A gente vai conferir também perguntas das pessoas nas ruas. Vamos conferir a primeira delas. Que frequência posso realizar o exame para me proteger do câncer? É importante essa pergunta, tanto o que a gente falou agora, o câncer de útero, não é? Com que frequência as mulheres, principalmente, devem ir ao médico? Olha, não existe assim um exame que você possa fazer para detectar o câncer de uma forma geral, entendeu? Existem determinados tipos de câncer que, pela sua frequência, pelo seu risco, você deve procurar fazer o exame preventivo ou para diagnóstico precoce. Então, no caso da mulher, os tumores que mais largamente eles têm que ser estudados e têm que ser prevenidos ou diagnosticados precocemente é o tumor de colo de útero e o tumor de mama. Então, o tumor de mama, a mulher precisa fazer a mamografia, dependendo da idade que ela tem, ela pode fazer a mamografia juntamente com a ultrassonografia. Essa é uma dúvida muito comum. As mulheres ficam, mas se eu devo fazer mamografia, eu devo fazer ultrassom, se eu fizer mamografia eu não faço ultrassom. Isso, uma mulher mais jovem, ela precisa fazer os 2 exames, porque o parênquima mamário, você não consegue visualizar bem ele somente com a mamografia. Precisa da ultrassom para ver se tem algum nódulo. Então, precisam dos 2 exames. E, assim, o INCA, ele preconiza o início do exame de diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a mamografia, a partir dos 50 anos. Mas há controvérsias, porque você está deixando de fazer uma assistência numa parcela da população, de mulheres de 35 até os 50, e isso há uma lacuna. Então, pelo menos assim, o que o INCA preconiza é que mulheres acima dos 50 anos devam fazer a mamografia juntamente com a ultrassom, mas isso é questionável. Eu acredito que a mulher podendo fazer uma ultrassom e a mamografia a partir dos 38, 39 anos, ela deve fazer pelo menos uma e depois a cada 2 anos. E a partir dos 50 anos, de ano em ano. E se essa mulher tiver algum parente de primeiro grau, ou seja, a mãe, uma irmã, uma tia de primeiro grau, uma avó que já teve câncer de mama ou que tem algum outro fator de risco, ela deve fazer esse exame ao invés de 2 em 2 anos, pelo menos de ano em ano. Em relação ao tumor de colo de útero, ele é uma doença que ela não é de diagnóstico precoce, como é o câncer de mama. O câncer de mama você diagnostica precocemente. O tumor de colo de útero, você faz um exame preventivo, porque você tem como diagnosticar ele na fase pré-maligna e tratar e curar. Já na fase inicial. Inicial. Então, isso vai ficar muito de pessoa para pessoa. De uma forma geral, pelo menos de ano em ano, essa mulher tem que fazer o Papa Nicolau. Mas se essa paciente já tiver um NIC1, já tiver uma lesão pré-maligna, que o ginecologista ache que deva ir de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, isso vai mudar um pouco a periodicidade desse exame. Então, a princípio, de ano em ano, se tiver tudo ok, mas o ginecologista também vai entrar em contato com essa paciente para ver se é necessário que ela vá antes de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. E é você que está assistindo a programação da Rede Brasil, o programa Assunto do Dia. Você pode participar também, pode deixar sua mensagem, sua dúvida sobre o assunto. Hoje estamos falando sobre o câncer, né, nesse Dia Internacional, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Você pode deixar sua mensagem pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter e também participar através das nossas linhas interativas que sempre passam no rodapé do seu vídeo para que você possa ligar para a gente. Está passando agora, nesse momento, você pode anotar e participar aqui do
programa. E a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa com o doutor Frederico, também com a doutora Cristiana Tavares, e daqui a pouquinho a gente vai voltar, mas você fica agora com a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde. Em Petrolina, a previsão é de sol, com algumas nuvens também durante o dia, com chuva rápida à noite. Em Recife, a mínima pode chegar a 26 e a máxima a 30 graus. Já em Caruaru, a mínima é de 21. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima chega a 31 graus. Já em Arco Verde, a mínima pode chegar a 16. E em Petrolina, a máxima esperada é de 34 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, aproveite o intervalo e participe aqui também pelas nossas redes sociais. O senhor acha que o câncer pode ser prevenido? Pode. Procurando médico, né? Clínico, né? E muitas mulheres não procuram, né? Acha que é uma coisa normal, não procura e quando vai procurar já é em estado avançado já, né? Quais são os tipos de câncer mais comuns? Câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, câncer de pele. São os que eu me lembro agora. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí as participações, as pessoas interagindo, participando conosco, deixando sua opinião no quadro Fala Cidadão. E hoje estamos falando sobre o Dia Internacional da Luta contra o Câncer, ou seja, o assunto que a gente está falando hoje é sobre o câncer de maneira geral. E no Brasil, o câncer vem adquirindo cada vez mais relevância, tanto nos planos e ações do governo, investimentos em pesquisas de novos medicamentos, como na mídia e também na sociedade civil. Isso porque hoje o homem compreende que para enfrentar e também vencer essa doença é preciso informação e conhecimento, além de prevenção e tratamento em caso de diagnóstico positivo. E hoje estamos conversando aqui no estúdio, no programa Assunto do Dia, com a doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista, está aqui conosco no programa Assunto do Dia. Além dela, também contamos com a presença do diretor técnico do Hospital de Câncer de Pernambuco, o doutor Frederico Tavares. E temos aqui inúmeras pessoas participando pelas redes sociais. Eu queria daqui a pouquinho ler essas participações, mandar um abraço também aqui para a Fabiana Lima, que está participando. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar as participações. Eu queria mandar um abraço especial também ao nosso amigo, nosso querido amigo Valdisson Balbino, que é colega de trabalho também, que trabalha conosco. Ele que está aniversariando hoje. Parabéns aí ao nosso amigo, que estudou junto conosco também na faculdade. Um abraço especial ao Valdisson. E para iniciarmos esse bloco, vamos agora às ruas conferir mais uma pergunta, mais uma dúvida das pessoas nas ruas. Eu gostaria de saber se a alimentação é um fator para que o câncer apareça. A alimentação, eu queria também aqui saber a opinião do Dr. Frederico Tavares. Muito bem, Felipe. A alimentação é muito importante na contribuição do surgimento de alguns tipos de câncer, principalmente os que atingem o tubo digestivo. Então, é recomendável que as pessoas façam uso de vegetais, sejam eles crus ou cozidos, em doses diárias de 4 ou 5 porções, igualmente com frutas frescas. É desaconselhado o uso excessivo de embutidos e carnes enlatadas e também o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Não há recomendação de uso abusivo de bebidas alcoólicas. Obviamente que todos esses cuidados eles vão refletir numa diminuição de determinada incidência de cânceres, tanto na cavidade oral, como também ao longo de todo o tubo digestivo. Porque em algumas populações de algumas regiões do nosso país, especialmente na região do Rio Grande do Sul, existe uma incidência maior de cânceres da boca e também do tubo digestivo alto,
que é relacionado justamente ao uso abusivo de mate e também carne muito assada, a carne vermelha também em quantidades excessivas, né? Também é prejudicial. Muito bem, e a gente observa que sempre tem que, na questão da doença também, a gente observa que tem que haver um equilíbrio, tudo tem que haver um equilíbrio, né? Vamos agora atender a um telespectador ou telespectadora que está na linha. Alô, com quem eu falo? Com Sandra. Com Sandra. Sandra fala de onde? Jardim Paulista. Jardim Paulista, um abraço especial a todos que nos assistem. Pode ficar à vontade, Sandra. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, nas crianças, eu tenho conhecimento que existe assim, alguns tipos de câncer que a gente nota os sintomas, né, tipo palidez, fadiga, febre, sangramentos sem causa aparente. Mas eu queria saber, assim, nos adultos, se existe algum sinal que possa chamar a atenção para que seja realizado algum determinado exame naquelas pessoas que não têm o hábito de fazer os exames preventivos. Se existem alguns sintomas que elas sintam, alguma coisa assim que a gente possa ficar atento para que seja feito o diagnóstico precoce. Muito bem, Sandra, foi muito bom a sua participação. Obrigado pela audiência. Para responder essa pergunta, eu vou encaminhar a doutora Cristiana Tavares. Vamos lá por setores. Em relação ao câncer de boca, então se você tem uma afta que não cicatriza, uma feridinha que passa o tempo, você trata e não cicatriza, então tem que ficar alerta. Em relação à mama, se tem um nódulo endurecido, estranho, que está aumentando de tamanho, tem que se ficar alerta. Se você tem muita fadiga, está perdendo muito peso, não tem fadiga, não tem condição de trabalhar, são sintomas que também tem que estar alerta. Então, uma tosse que não melhora de maneira nenhuma, você trata, vai para o médico, faz um antibiótico e continua tossindo, saindo sangue pela boca, então tem que ficar alerta. Não é que isso, o fato de se sentir isso é que você tem um câncer, não. Podem ter outras doenças que também dão esses sintomas, mas tem que ficar alerta, porque pode também ser um câncer. Então, sangramento retal, tem que ficar alerta também. Então, há também esses sintomas, tudo que aparece de diferente no seu organismo, que não era o habitual e que você trata e que permanece, tem que se realmente fazer uma investigação maior. Muito bem. E vamos a mais outra pergunta das pessoas nas ruas. Vamos conferir juntos. Eu queria saber se depois de 1 ano e meio, se eu não procurar fazer o exame de prevenção, se tem algum problema de eu ficar com câncer. Está aí a pergunta da nossa telespectadora. Essa pergunta eu vou encaminhar aqui para o doutor Frederico e também a doutora Cristiane poder responder em seguida. Em relação ao exame de prevenção, as mulheres que têm vida sexual ativa, elas devem, é recomendável que ela faça o exame anualmente. O exame Papa Nicolau, conforme a doutora Cristiana aqui nos falou. E, obviamente, que o acompanhamento evolutivo desse exame é que vai ser indício de qual a frequência que ele deve ser repetido. Agora, recomendo à senhora que está nos fazendo a pergunta que ela procure alguma unidade de saúde onde preste o atendimento primário para fazer esse exame, porque para ela não passar mais tanto tempo, porque 1 ano e meio já, para a pessoa da idade dela, já é um tempo suficiente. E, doutora Cristiana, para complementar? Não, deve ser feito 1 ano e meio, não se deve passar muito tempo disso. A gente sabe que é um pouco complicado, às vezes, por falta de tempo, todo mundo trabalhando, mas ela tem que arrumar um tempinho para ir lá fazer o exame Papa Nicolau, porque muitas vezes esse período de 1 ano é um período que no primeiro exame você não tinha nada e depois de 1 ano você pode ter alguma coisa. Então, se você passa muito tempo, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, uma lesão pré-maligna pode passar a ser maligna e daí, ao invés de uma, como se fala, uma queimagem, um tratamento muito mais simples, o paciente pode, de um momento para o outro, precisar de uma quimioterapia, de uma radioterapia, e isso muda completamente o prognóstico. Eu queria falar rapidamente num ponto importantíssimo que eu vi do INCA,
que eles fizeram uma pesquisa e mostraram que 40% da população, das mulheres, fazem o Papa Nicolau e não resgatam o resultado. Então, o sistema de saúde está lá, a paciente está fazendo, a coleta está sendo feita, o médico ou o analista está fazendo a interpretação do exame e a paciente não vai buscar o resultado. Então, lembrar para essas mulheres que não é só fazer o exame, mas ir lá buscar o resultado. Uma excelente lembrança às mulheres. E a gente vai conferir também mais outro telespectador ou telespectadora que está na linha. Alô, com quem eu falo? Alô? Alô, com quem falo? É Genésio Antônio Casumbar. Olá, querido, seja muito bem-vindo participando aí do programa Assunto do Dia, o Genésio Antônio, né? Pode mandar a sua dúvida. Olha, eu queria saber, porque eu fiz um exame de próstata, eu moro aqui em Abreu Lima, eu fiz um exame de próstata, daquele do sangue, e o médico mandou para outro médico, disse que estava um pouco adiantado e não chegou ainda, eu não sinto nada, agora eu passo 4, 5 dias sem defecar, será que é problema disso aí? Bem, essa pergunta eu vou encaminhar aqui a um dos nossos convidados. Muito obrigado, Sr. Genésio, pela sua participação. No caso dele, doutora Cristiana... Olha, assim, o PSA pode estar um pouco alterado, existem várias causas para se alterar o PSA que estão relacionadas a tumor de próstata ou não. Dependendo da idade do paciente, às vezes só um aumento da próstata já pode aumentar um pouco o PSA, mas talvez tenha sido por isso que o médico encaminhou para o urologista, eu suponho, para que ele faça uma investigação maior, faça o exame do toque e, caso precise, ele continue esse acompanhamento. Em relação ao hábito intestinal, voltamos à questão da alimentação. O hábito intestinal ele tem muito a ver com a alimentação. Então, óbvio que um tumor de próstata já muito avançado, numa fase mais tardia, pode dar constipação intestinal. Mas, muitas vezes, isso é erro alimentar. Então, falta de fibras, de frutas, uma ingesta muito grande. Gera prisão de ventre. Gera prisão de ventre e que, de repente, só a modificação do hábito alimentar, isso já melhora, assim, sensivelmente a prisão de ventre. A prisão de ventre, exatamente. E vamos atender mais outra pessoa participando por telefone aqui no programa. Alô, com quem eu falo? Alô, com quem falo? Com quem? Albenes, seja muito bem-vinda a participar do programa. Albenes, né? Albenes Lourdes. Fala de onde, Albenes? Da Ibiribeira. A Ibiribeira. Pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Minha dúvida é porque no 2010 eu postou uns caroços nos duas mamas. Sim. Só que esse caroço, que chama agora 2011, ele está aumentando um pouquinho. Mas de outro exame agora 2013, mostrou uns caroços d'água. A minha ginecologista disse que não tem problema, mandou fazer um exame para ver se precisa fazer algum tratamento ou não. Aí eu estou em dúvida de perguntar à médica o que é isso. É bom procurar realmente um médico aí, né, doutora Cristiana? Não é incomum mulheres apresentarem cistos nas mamas, né? Nas mamas. É comum. Agora, esses cistos eles têm que ser acompanhados, porque existem cistos que são benignos, outros que não são, precisa se fazer punção, enfim. Então, o médico realmente precisa ir para o médico para se fazer ultrassom, avaliar esses cistos, se o cisto está crescendo, se não está, se é só de líquido, se tem componente sólido nele. E, dependendo do aspecto dele, pelo exame radiológico, pode-se indicar uma punção, aí realmente tem que ter um acompanhamento médico para se ver se isso é benigno, maligno, o comportamento desses cistos. Muito bem. Eu queria também perguntar aqui ao doutor Frederico, justamente, a diferença entre o câncer in situ, né, chamado in situ, e o câncer invasivo. Há diferenças aí? Há uma diferença fundamental em termos até da terapia e também do prognóstico desse paciente. Porque quando o câncer ele é localizado in situ, seja na mama, seja no colo do útero, seja no tubo digestivo, o tratamento habitualmente é um tratamento cuja a agressão para o paciente e até a complexidade desse tratamento ele será menor do que quando a lesão está disseminada. Quando existe uma disseminação, isso implica num tratamento mais complexo, mais agressivo, de maior sofrimento para o paciente e também cujo prognóstico geralmente é mais reservado. Mais reservado, né?
Temos aqui pessoas participando aqui, parabenizando inclusive a escolha do tema, a Estel Albuquerque, a Rosilda Silva. A Rosilda Silva diz aqui, gostaria que o atendimento público fosse melhor nessa área. O Júnior também participando aqui no Cabo Santo Agostinho, gostaria de saber quais as principais lutas contra o câncer. Samuel Camelo está dizendo aqui que parabeniza na escolha do tema. E temos a participação também de outras pessoas, aqui o Daniel Santana, enfim, todos parabenizando a escolha do tema. O Daniel Santana diz aqui, meu pescoço do lado direito, ele está há 3 meses e ficou inchado, isso tem a ver com alguma doença relacionada ao câncer? Temos também aqui a Cristiane Alves também dizendo que está assistindo a programação e está gostando muito. A Fabiana Lima, a minha filha de 4 anos levou um corte na cabeça, sangrou muito. Pode ocorrer algum tumor desse corte, que consequência pode ocorrer? A pancada realmente foi forte. Há alguma, digamos, através de um corte, através de alguma escoriação, alguma coisa, pode ocorrer algum problema que possa ocasionar o câncer? Existem alguns tipos de tumor que podem surgir pós o corte, mas não é um corte que cicatrizou e pronto. É aquele corte, é aquele corte crônico. Por exemplo, você na boca, você tem um dente que está lá, não foi tratado, está só aquela pontinha que fica machucando a gengiva. Então, aquele corte que não cicatriza e que tem algo que está sempre mantendo ele em aberto. Então, isso pode, no futuro, vir a evoluir para um tumor. Mas um corte, que foi um corte pela pancada e que cicatrizou e que está tudo bem, a gente não tem relatos assim em relação a esse assunto. Temos mais outra pessoa participando nas ruas, a gente vai conferir agora. Quais são as novidades do tratamento da doença? Novidades. E para responder essa pergunta aqui, vou direcionar ao doutor Frederico Tavares, que deve trazer mais alguma informação com relação a isso. Bem, a grande novidade que nós temos assim no nosso meio, em serviço público, já que foi comentado aí pelo um dos participantes aí pela internet, é a gente tentar prover o tratamento de lesões por técnicas minimamente invasivas. Então, recentemente, lá no hospital, nós recebemos da Secretaria de Saúde colonoscópio e endoscópio novos. E isso o que é que vai promover? Vai promover que nós vamos ter uma possibilidade de diagnosticar lesões in situ no tubo digestivo e tratá-las de maneira minimamente invasiva em alguns casos. Obviamente que a complexidade desses tratamentos requer que sempre uma inovação terapêutica e aquisição de equipamentos que custam muito para o poder público. A outra informação também são os procedimentos feitos por endoscopia, por videolaparoscopia, seja na cavidade abdominal, na cavidade torácica ou no sistema nervoso central, na próstata também. Então, isso aí, a cirurgia minimamente invasiva, ela vem crescendo no mundo todo e no nosso meio também. E isso aí o progresso que a gente gostaria que ele fosse mais rápido, só que isso tem um custo, uma demanda financeira muito alta e isso requer tempo. Mas as pessoas, se forem olhar para trás e forem ver, talvez há 10 anos atrás, a gente tenha caminhado já bastante. E o progresso ele é inevitável, né? Claro, então, claro. Há uma demanda da sociedade que requer que os pacientes portadores de câncer sejam melhor tratados, e isso aí o poder público vai respondendo dentro da medida do que é possível eles fazerem. Muito bem, doutor Frederico Tavares, doutora Cristiana Tavares. E, telespectador, a gente vai conferir juntos agora uma história muito bonita, uma história emocionante, sobre o poder do amor, né? A gente tem que trazer aqui, além de informação, né, prestação de serviço a todos vocês e a nós também, que nós aprendemos diariamente aqui um assunto novo, já que o programa aborda diversos assuntos. E agora a gente vai conferir também, eu acho que você pôde assistir, né, aqui pela Rede Brasil, através do nosso jornal Estado, e passou essa matéria na sexta-feira, esse casamento, né, um casamento entre o Reginaldo e a Laodiceia, que se conheceram pela internet. O Reginaldo, inclusive, tem câncer e hoje está passando por um processo
talvez, né, que hoje vai fazer uma operação, não é? E a gente vai ficar aqui torcendo por ele. Vamos conferir juntos essa matéria e que mostra que realmente o amor pode superar tudo. Vamos conferir. Embora tenha sido feita nas dependências do hospital, a cerimônia, que é a primeira realizada aqui, contou com tudo que teve direito. A aliança que você tem nas mãos, ela demonstra a pureza, a beleza, a glória. Presentes, convidados, quadros pintados pelo noivo e até instrumentais. A responsável por tudo isso foi Maria da Paz, que é voluntária do hospital. Eu me sinto humanamente realizada, porque eles são um exemplo para nós do amor puro, do ágape, do amor desinteressado, do amor realmente que não visa nenhum interesse, que é simplesmente um amando o outro como ele é, como está, e diante da situação que eles estão enfrentando. O casal se conhece há cerca de 1 ano e ressalta a felicidade no momento. Eu estou muito feliz por ter realizado esse sonho. O hospital que planejou tudo, eu não esperava, a gente chegou e teve essa surpresa. A gente não esperava isso. Ao se conhecerem há 1 ano, os dois perceberam que podiam alimentar um sentimento nobre. O amor por ele, o amor e nada mais que isso. Ela de São Paulo e ele do interior do estado de Pernambuco. Para encurtar a distância, a internet foi indispensável. Sondei ela no MSN, conversando lá no MSN, tudinho, falando para ela, conversando com ela, pedi namoro a ela, aí ela aceitou, aí eu fui para a casa dela lá em Grajaú visitar ela. A cerimônia foi comandada por um pastor evangélico e, ao final, o comes e bebes semelhante ao de qualquer casamento. Muito bem, história belíssima de superação, inclusive, não é? O amor, ele supera tudo, é o que nós acreditamos também, que pode superar qualquer dificuldade. Ele está hoje passando por um processo, né? Acho que o doutor Frederico Tavares pode falar melhor. Hoje está se submetendo a algum exame? Hoje está sendo, foi marcado para ele um procedimento. E eu acho que vai ser realizado pelo pessoal da cirurgia torácica, já que ele tem um comprometimento que precisa ser solucionado nessa caso no pulmão, esfera. Pulmão. Exatamente. Muito bem, está aí a história do Reginaldo, a história desse Reginaldo e também da Laodiceia, esse casal, né, que teve matrimônio na última sexta-feira, e nós aqui estamos torcendo também, né, por ele e por esse casal. Vamos agora dar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você aproveita o intervalo e comenta também, deixe sua mensagem nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho eu posso ler aqui a sua mensagem, não deixe de participar. A senhora conhece alguém que já teve câncer? Conheço, sim, de mama e de útero. Algumas conseguiram recuperar, outras descobriram mais tarde e não houve jeito, terminaram falecendo, infelizmente. Não se trataram enquanto deviam, né? A falta de prevenção também das pessoas tem que se cuidarem mesmo, fazer periodicamente os exames de mama. O senhor acha importante dedicar um dia para realizações de combate e prevenção à doença? Acho muito positivo a prevenção, porque o câncer é uma doença que está acabando com muita gente aí, né? E a pessoa adoece mais depressa, né? E eu acho muito fundamental ter uma prevenção contra o câncer. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, ouvimos aí as participações, o último, né, trazendo para a gente uma informação importante, né, essa conscientização que as pessoas devem ter, de ir ao médico, de ir a um especialista, de sempre procurar, né, cuidar da saúde. E nós estamos falando sobre o câncer, né, hoje que é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer, e contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Frederico Tavares, ele que é diretor técnico do Hospital de Câncer de Pernambuco. Além dele, também contamos com a presença da doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista.
E temos também, aproveitando aí essa participação, essa última participação de um homem comentando, né, sobre o tema de hoje nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão, a gente vai conferir agora mais uma pergunta das pessoas nas ruas. É verdade que os homens não estão livres do câncer de mama? Essa pergunta vou passar aqui para a doutora Cristiana Tavares. É verdade, sim. Lógico que num percentual muito, muito menor, quando se compara às mulheres, mas o homem não está livre. Então, o homem também tem que estar atento, qualquer nódulo, qualquer alteração na mama, procurar um mastologista para tratar. E o homem acaba passando pelo mesmo tratamento, pelo mesmo tipo de tratamento das mulheres. Muito bem. E agora, a gente vai conferir agora juntos, né? O nosso Notícia, Thalita já está lá a posto, querendo trazer informações para a gente do que se fala na internet sobre o assunto de hoje. Vamos juntos conferir? Thalita, é com você. Olá, Felipe, e você que está nos acompanhando nesta segunda-feira. É sempre muito bom poder contar com sua audiência. Vamos então aos destaques na internet. No site R7 encontramos a seguinte informação: obesidade é fator de risco para câncer. Hoje, dia 8, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Doença. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que o Brasil reúna cerca de 520 mil novos casos da doença até o final deste ano. Diante do quadro, o cirurgião oncologista Ademar Lopes reforça a importância da prevenção em 90% dos casos, Felipe. O câncer aparece em decorrência dos péssimos hábitos de vida, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, exposição aos raios solares sem proteção e má alimentação. Por isso, ele destaca a importância de adotar uma rotina saudável para prevenir a doença. Já o site Em Tempo Online trouxe informações sobre os direitos dos pacientes com câncer. E entre eles nós destacamos o seguinte: os portadores de câncer possuem prioridade quanto ao requerimento judicial de tratamento. Além destes benefícios, de acordo com o site, Felipe, o paciente com câncer, nos termos da lei e decreto, tem direito ao saque do saldo das contas do FGTS sempre que necessário, até a alta médica definitiva, mediante a demonstração do laudo e do relatório médico que atestem a doença. Vamos voltar então ao nosso debate. Uma excelente semana para você que acompanha o assunto do dia. É com você, Felipe. Muito bem, agradecemos a Thalita Bello por nos trazer mais informações aqui no programa Assunto do Dia sobre o assunto de hoje. Vamos continuar conversando aqui e aproveitando o ensejo da participação aqui do nosso telespectador, fazendo a pergunta sobre o câncer de mama, também com relação, pode acometer os homens também, e aproveitar também e talvez trazer aqui uma reflexão, né, sobre a prevenção com relação ao homem. Eu queria que o doutor Frederico Tavares pudesse deixar esse alerta, principalmente também para os homens, né? Os homens precisam também procurar o médico, o especialista, né, doutor Frederico? Muito bem. No Hospital de Câncer, nós dispomos de um setor que é a triagem oncológica. Qualquer pessoa, ela pode se dirigir ao hospital se ele se achar suspeito ou sob o encaminhamento de algum posto de saúde para comparecer ao hospital. E, obviamente, é muito superior a presença feminina sobre a masculina nesse setor da triagem. Nós temos a impressão, e obviamente que pelo menos aqui na nossa região é verdade, que os homens eles procuram muito pouco a prevenção, mesmo existindo possibilidades diversas de busca de prevenção, seja através de policlínicas, de hospitais especializados no atendimento ao câncer, que aqui na nossa cidade são, pelo menos, existem 5 centros que se dedicam ao tratamento do câncer, e os homens eles procuram muito pouco. E muitas vezes nós recebemos pacientes com doenças disseminadas ou em situação de urgência. No nosso hospital não é incomum o paciente ser encaminhado para o hospital em condição de urgência com obstrução intestinal ou com perfuração intestinal decorrente de lesões cancerosas. Agora, é claro, doutora Cristiana, a gente precisa trazer também um alerta para os homens quais são os principais tipos de câncer, né, que se desenvolvem nesse público, né? É Claro. importante a gente trazer. Olha, principalmente, o homem tem que pensar em tumor de próstata,
certo? E o homem que fuma tem que pensar em tumor de boca, tumor de pulmão, tumor de laringe, tumor de bexiga, que são tumores que estão extremamente relacionados, e tumor de pâncreas, que estão extremamente relacionados ao cigarro. E aí tem o homem tabagista, tem a mulher tabagista, mas como a mulher acaba fazendo mais um exame preventivo que o homem, então ficar alerta, não esquecer do tumor de próstata e também não esquecer do tumor de mama masculino, que pode ocorrer como o da mulher, um nódulozinho aqui na mama, e o homem tem que procurar um médico, um clínico ou um mastologista, porque o tratamento vai ser basicamente igual ao tratamento do câncer de mama feminina. Cirurgia, mastectomia, quimioterapia, radioterapia. Nossa. Temos aqui a participação da Maria Antônia, lá do Rio de Janeiro, que está participando pelas redes sociais. Bom dia a todos. A minha avó tem dores fortes na região da coluna. Ela nem consegue andar direito. Isso pode ser algum problema sério relacionado ao câncer. E a minha mãe fez uma ultrassom e acusou linfoma. O que pode ser isso? Está aqui a participação da Maria Antônia. Tem alguma relação ou não? O linfoma é um tipo de câncer hematológico e que, se já tem o linfoma diagnosticado, essa paciente vai ser acompanhada pelo hematologista ou pelo oncologista para dar seguimento ao tratamento com quimioterapia ou com o que for necessário. E a dor na coluna é dessa mesma paciente ou é de outra? No caso da avó dela. É de outra paciente. A mãe tem linfoma e a avó... E aí a dor da coluna existem várias causas, né? Tem que ver que é uma pessoa de idade, se ela tem algum problema na coluna mesmo, osteoporose, artrose, artrite, hérnia de disco, enfim, algum problema. Antes de pensar num câncer, um problema mesmo ortopédico nessa coluna. Temos aqui também a Salomé de Souza Feitosa, trazendo uma reflexão. Bom dia a todos, ela diz aqui. Gostaria de saber se uma pessoa que vive uma vida oprimida, angustiada, pode desenvolver algum tipo de câncer. É a Salomé aqui participando pelas redes sociais. É possível, né? É possível, Felipe, porque a pessoa que vive permanentemente depressiva, ela tem, por uma questão até da depressão, um enfraquecimento, né? O enfraquecimento das suas defesas naturais. Então essas pessoas são mais propensas a adquirir enfermidades crônicas. Ou seja, como diz a psicologia, doenças psicossomáticas, exatamente. Né? Que vêm a interagir com o corpo, né? Questões físicas aparecem ali, enfim. Então. E queremos também agradecer aqui a Jane Lima, né? Que está dizendo aqui um tema muito importante, Felipe. Parabéns aqui, o Juvenal também Lima, dizendo que está assistindo ao programa, muito bom o tema. Várias pessoas aqui participando, né? Agradecemos a todos pela audiência, que é grande aqui do assunto do dia. A Fabiana Lima, bom dia. Ano passado meu pai passou por uma cirurgia para a retirada do câncer de próstata. Graças a Deus ele está ótimo. Muito bem, agradecemos aqui também a Fabiana Lima por compartilhar essa experiência, essa informação. E queremos também agradecer ao Félix Moura participando aqui, agradecendo pela escolha do tema. E queremos, infelizmente chegamos ao final do programa, queremos aqui agradecer aos nossos convidados, né? Foi um prazer muito grande contar aqui com a doutora Cristiana Tavares e também o doutor Frederico Tavares. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais. Doutora Cristiana, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer, lembrar que câncer hoje a gente pode tratar muito e diminuir muito essa incidência com a prevenção, né? Cuidado, procurar o médico, cuidado com as mamas, próstata, pênis, que eu esqueci de falar aqui em relação ao homem, e a prevenção, hábitos saudáveis e uma alimentação saudável, porque isso é o começo de tudo. Para as pessoas que desejam tirar dúvidas, não é, com a senhora, tem algum telefone de contato, algum e-mail? Tem. Eu posso dar o telefone do CEQIP, que é a clínica 3414-7622, ou no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Eu trabalho no setor de oncologia. E meu e-mail, que é o q.marques@terra.com.br. Muito bem, agradecemos aqui a doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista e nos atendeu muito gentilmente aqui no programa Assunto do Dia. Queremos agradecer também ao doutor Frederico Tavares, ele que é diretor técnico do Hospital de Câncer de Pernambuco. Agradecemos também ao HCP, né, por ter nos cedido a presença aqui do doutor Frederico. Agradecemos, doutor Frederico. Nas minhas considerações finais, eu quero agradecer ao convite da Rede Brasil
para estar aqui pela segunda vez, né? Podendo falar um pouco sobre os cuidados em relação aos pacientes com câncer. E quero deixar um recado para a população em geral, que usem o seu direito de fazer os exames preventivos. E quando ocorrer um caso de doença maligna na sua família, sejam solidários com seus familiares, seja ele seu companheiro, seus pais, seus filhos, não os abandonem, porque é importantíssimo o apoio familiar para que o paciente consiga vencer a sua luta contra o câncer. Muito bem, está aí a mensagem do Dr. Frederico Tavares. É importantíssimo seguirmos essa orientação, tanto do Frederico Tavares, como também da Cristiana Tavares. A gente vai dar uma pequena pausa, aliás, vamos encerrar o programa. Você ficou animado, né? Talvez pensasse que ia ter mais tempo, mas infelizmente chegamos ao final do programa Assunto do Dia. Queremos agradecer a sua audiência e lembre-se também que temos a reprise sempre, né, após o Jornal Estado, às 18h30, hein? Convide as pessoas também para assistirem ao programa Assunto do Dia. Divulgue também esse programa. E lembre-se também que debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até amanhã, se Deus assim nos permitir.